Boa tarde. Iniciaremos agora, então, a resolução das atividades da semana 7 para o 9º ano, que era sobre radiciação. Eu sou a professora Daniele Bracher, de matemática. Bom, a primeira questão dizia para, em cada caso, escrever na forma de um único radical. Aqui, então, nós temos raiz cúbica da raiz quarta de 36. A gente conserva o radicando, pelo que a gente viu na aula das propriedades. A regra é conservar o radicando e multiplicar os índices. Então, vai ficar raiz 12 de 36. Na letra B, sempre que a gente não tem índice aqui na raiz, quer dizer que é uma raiz quadrada com índice 2. Então, aqui vai ficar raiz oitava de 8. Na letra C, esse número aqui está fora da raiz, vai voltar para dentro da raiz. Pela regrinha lá, pela propriedade, eu sei que se ele está fora da raiz, dentro da raiz ele terá um expoente igual ao índice. Então, vai ficar 3 elevado à quarta potência vezes 9. E o índice vai multiplicar o 2 e o 4. Então, vai ficar raiz oitava de 729. Na letra D, de novo, temos um número fora da raiz, vai passar para dentro da raiz com expoente igual ao índice. Então, vai ficar, e vou multiplicar os índices aqui. Então, vai ficar 3 vezes 2 de índice, e dentro, no radicando, 2 ao quadrado vezes 8. Vai ficar raiz sexta de 32. Questão 2. Calcule e identifique quais são os números inteiros. Então, primeiro, vamos fazer o cálculo, né? A gente viu lá pela regrinha da potenciação que a potência opera, vai valer para cima do radicando. Então, vai ficar raiz cúbica de 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. Então, raiz cúbica de 81 vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Aqui vai ficar, eu trouxe o 2 para dentro da raiz, ela voltou para dentro da raiz com um expoente igual ao índice e foi aplicada a potenciação, né? Ficou elevado à quarta potência. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado elevado à quarta potência vezes 5 elevado à quarta potência. A propriedade das potências nos diz que quando a base é a mesma e eu tenho uma potência de uma potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 na oitava vezes 5 na quarta. Resolvendo isso, temos que o resultado é 400. Para facilitar, eu não fiz a multiplicação aqui, para ver quanto dava. Eu simplesmente dividi essas potências aqui, fazendo com que o expoente ficasse igual ao índice para esses números saírem da raiz. E aí, esse meu resultado, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 16 vezes 5, 80, 80 vezes 5, 400. Na letra C, raiz quarta de 6 elevado a menos 4. Pela propriedade das potências, expoente negativo inverte a base. Então, eu tinha aqui 6, vou ficar com 1/6. Então, raiz quarta de 1/6 elevado à quarta potência. Como eu tenho o índice igual ao expoente, esse valor vai sair para fora da raiz. Então, o resultado vai ser 1/6. Na letra D, temos 3 raiz quadrada de 4 elevado ao cubo.
Esse 3 volta para dentro da raiz, com o expoente igual ao índice. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo. Regrinha da potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado à sexta potência vezes 4 elevado à terceira potência. Transformando essas potências numa potência com um expoente igual ao índice, eu vou ter isso daqui. E aí, resolvendo, vai ficar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, 108. Vezes raiz de 4. A gente sabe que raiz de 4 é igual a 2. Então, 108 vezes 4 vai dar 216. Bom, a questão nos perguntava quais desses resultados são inteiros, né? Os números naturais são aqueles que a gente utiliza para contar. 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito. Os números inteiros são os números naturais, são os números positivos, mais o seu simétrico negativo. Então, fazem parte dos números inteiros, né, que é representado pelo Z, os positivos e os negativos. Então, a gente vai ter que ver aqui das respostas quais são os inteiros. A gente sabe que raiz de 3 dá quebrado, tanto é que a gente nem calculou, então o A não é. 400 é um número inteiro. 1/6 também dá quebrado. E 216 também é um número inteiro. Então, quais são os que são inteiros? A letra B e a letra D. Questão número 3. Racionalize os denominadores das expressões abaixo. Bom, para racionalizar um denominador, existem 3 casos, né? Que a gente viu lá no material. Aqui, na letra A, a gente tem no denominador um exemplo do primeiro caso, que é uma raiz quadrada. Então, a gente vai multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 5. Porque raiz quadrada de 5 vezes, aliás, dividido por raiz quadrada de 5 é igual a 1. Então, esse resultado essa multiplicação vai nos dar uma fração equivalente, mas que é mais fácil de trabalhar porque eu vou tirar o número irracional do denominador. Então, vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso vai resultar em raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vou chegar nesse resultado. Na letra B é o mesmo caso, uma raiz quadrada de 7 no denominador. Então, vou multiplicar tudo por raiz quadrada de 7. Então, no denominador vai ficar raiz quadrada de 49, que é 7. E no numerador, 2 raiz de 7. Na C, nós temos uma raiz cúbica. Quando se tem uma raiz cúbica, tem que lembrar que a minha multiplicação não vai ser mais por uma expressão igual, e sim vai ser um número que tem um expoente que na multiplicação fica igual ao índice. Então, eu tenho aqui uma raiz cúbica, meu índice é 3. Eu vou multiplicar por raiz cúbica de 4 ao quadrado. Por quê? Porque essa multiplicação aqui vai resultar em raiz cúbica de 4 elevado na terceira. Que, como tem o índice igual ao expoente, sobra o número inteiro. Então, vai ficar o número 4 no denominador.
Então, multiplicando as duas partes, 1 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado vai ficar, resulta em raiz cúbica de 4 ao quadrado. Que, se eu quiser resolver, fica a raiz cúbica de 16, né? E aqui a multiplicação, lembrando lá da propriedade da potência. Multiplicação de potências de mesma base, eu vou somar os expoentes. Bom, na letra D, 1 sobre 2 raiz cúbica de 3. Na letra C eu ainda simplifiquei mais um pouco. Eu decompus aqui o 16, que é o radicando. Então, ele ficou 2 raiz cúbica de 2 sobre 4. Ainda dá para simplificar mais uma vez, que é dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 sobre 2. Bom, então na letra D, temos que 1 sobre 2 vezes raiz cúbica de 3. Aqui eu também tenho um índice com 3, um índice diferente de 2, que é o segundo caso. Então, eu vou ter que multiplicar por um número que resulte num expoente igual ao meu índice. Então, eu tenho aqui um expoente 1, vou multiplicar por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, vai ficar 1 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, resulta em raiz cúbica de 3 ao quadrado, sobre 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado na terceira. Porque mesma propriedade da potência, né? Mesma base, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, vai cair a raiz daqui, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 2 vezes 3. Raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 6. Esse é o meu resultado. Bom, então as atividades da semana 7 foram essas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.